Então, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Nós vamos dar continuidade e finalizar o nosso bate-papo a respeito do sistema imunitário. Quero só recapitular com vocês que essa discussão é uma discussão baseada em ensino médio. Existe uma série de fatores que não cabem aqui na nossa discussão, porque não cabe na nossa escala temporal de tempo com discussão de sistema imune. E esse compilado de informações que eu selecionei para vocês aqui é baseado em 8 últimos anos de questões de vestibulares em que esse sistema apareceu. Então, o aprofundamento que eu dei foi baseado nisso. Para vocês terem noção, essa discussão em nível superior, dependendo do curso que você estiver fazendo, ele pode ser até 1 ano de matéria de sistema imunitário, né? Então, existe muito conteúdo. Você procurar por livros didáticos de sistema imune, você vai encontrar livros grandes falando somente sobre o sistema imune. Aqui, queridos, a nossa discussão ela é um misto de bioquímica, citologia, com histologia, fisiologia humana, genética e biotecnologia. Tópicos de todos esses assuntos que eu citei estão interrelacionados a essa parte de sistema imune. Quero relembrar brevemente alguns dos tópicos que nós já conversamos. Nós tivemos um outro aulão de 2 encontros seguidos, e eu não sei se todo mundo que está aqui estava presente. A qualquer momento que você queira, fique à vontade para poder liberar o seu microfone ou o chat, tá bom? Ele mandou notificação aqui para mim, a aula é, como sempre, aberta. Queridos, nós temos mecanismos de imunidade inata e imunidade adaptativa. A imunidade inata, você nasceu com ela, ela é uma imunidade de resposta mais rápida. Ela tem padrões de resposta similares para todos os tipos de resposta imunitárias. Nossas barreiras epiteliais, você tem tanto a externa quanto a interna, tá? Na interna, além da barreira mesmo, você ainda tem mucosa, então você ainda tem, por exemplo, as células caliciformes da traqueia produzem muco, e esse muco pode grudar algumas partículas de micro-organismos que estão presentes no ar e circundantes quando nós inspiramos. Aí, para além disso também, caras, nós vamos ter fagócitos, né? O principal deles é os macrófagos, mas existem outros fagócitos também. Essas células NK são células chamadas natural killers. Essas são células que têm uma série de enzimas diferentes, algumas chamadas de perforinas, e tem algumas outras enzimas chamadas de lisozimas, que vão provocar destruição celular de alguns componentes que a gente considera que são invasores. Aí, caras, o que nós consideramos como sendo invasores, qualquer substância ou micro-organismo capaz de desencadear uma resposta do sistema imune é chamado de antígeno. Nós já tínhamos batido um papo sobre isso também. E nesse gráfico curto aí, hoje ele está falando sobre a nossa escala temporal. Você está vendo que a imunidade inata tem um tempo de resposta mais rápido, porque é um tempo na escala de horas. Se eu comparar com a imunidade adaptativa, que é onde entram aí, propriamente dito, né, os glóbulos brancos mais diferenciados, que são os linfócitos, tá? Tanto o linfócito B quanto os linfócitos T. Em geral, queridos, os linfócitos têm diferenciação em relação a funcionamento. Linfócitos T, eu tenho diferentes tipos. Um deles, cara, é conhecido como linfócito T4. Mais para frente os slides falam um pouquinho sobre ele. O linfócito T4 é um linfócito que recebe informações de fragmentos, pedaços dos antígenos que vão ser apresentados pelos fagócitos, e aí eles basicamente liberam substâncias que induzem a modificação ou ativação dos linfócitos B. São os linfócitos B quem produzem anticorpos. Anticorpos não são células, é muito importante a gente guardar essa ideia, meus queridos. Anticorpo é uma das categorias de proteína, tá? É uma proteína muitas vezes conjugada, são grupos proteicos interligados entre si, e a função das proteínas da categoria dos anticorpos é funcionarem como marcadores bioquímicos. Assim, se você eventualmente já viu algum desses filmes mais modernos de guerra, que você tem esses drones, esses aviões robóticos não tripulados que bombardeiam, e aí tem um cara que faz uma marcação com um laser, e aí o drone vai e
explode aquele treco? O anticorpo é esse laser, tá bom? Ele basicamente indica o que deve ser destruído. Ele marca o que deve ser destruído. Então, é essa jornada em níveis mais simples, ok? E aí, na nossa sequência, nós conversamos um pouquinho sobre células tronco, né? Sobre o processo de hematopoese. No processo de células tronco, queridos, nós temos a diferenciação celular. Nosso processo de diferenciação celular, ele vai acontecendo à medida que o embrião se desenvolve. Então, eu quero aproveitar para relembrar tópicos rápidos de embriologia. Gametas ainda não são o indivíduo. Quando os gametas se encontram no processo de fecundação, esse processo de fecundação leva à formação do zigoto. Aí sim, ela é a primeira célula do indivíduo. Essa célula vai ficar passando por mitoses, dando origem a mais células. E o primeiro estágio morfológico que a gente reconhece, meus amores, é o estágio de mórula. Na mórula, queridos, nós vamos ter um estágio similar ao de uma amora. Então, peraí, rapidinho. Deixa eu dar uma destruída aqui, né? Sumida aqui com o nome da outra instituição. Não vou apagar tudo, não. Eu não vou usar muito o quadro desse nosso encontro. Bem breve, eu quero só fazer um destaque rápido na parte de embriologia. Embriologia é uma área da bio, cara, que serve de base para a reprodução humana e serve de base também para zoologia. A embriologia que a gente estuda é a embriologia animal, né? Então eu quero relembrar alguns estágios com vocês. Vou interromper o compartilhamento aqui bem breve. E aí, na sequência, a gente vai ter o seguinte, olha só, linditos. Zigoto. Parecendo um cachinho de uva. Amórula. Eu não vou fazer os citoplasmas, tá bom? Ou as divisões das membranas celulares. Cada pontinho desse aqui você toma por um núcleo, tá bom? Como fosse uma célula. Aí aqui a blástula. Na sequência, uma dobra. Estou simplificando pra caramba o desenho para a gente ganhar tempo. Gástrula. E aqui a neurula. Bem rápido e breve, são os estágios do desenvolvimento embrionário, os estágios morfológicos em que os embriões se apresentam, tá? O embrião animal. Tá bom. Vamos lá, brevemente, amores. Seguinte, células-tronco são células capazes de dar origem a outros grupos celulares que formam um indivíduo. Aí, meus lindões, dentro dessa jornada, na mórula, você tem as células mais potentes possíveis. Quando eu estou me falando potentes, eu estou falando capazes de dar origem à maior quantidade de células possíveis do organismo em formação. Com uma célula da mórula, você consegue reconstruir um organismo inteiro, sozinho. Aí é o seguinte, nessa estrutura aqui, no caso dos embriões humanos, a gente tem a blástula, né? No caso dos humanos a gente chama de blastocisto, e essa região aqui é o trofoblasto. Aí essa região aqui é a região que vai dar origem ao bebê. Essa região aqui, ó, vai dar origem aos anexos embrionários, tá? Então você lembra que tem a saco vitelino, córeo, alantoide, âmnio. No nosso caso, como somos mamíferos placentários, é por conta do foco dinâmico. Cara, deixa eu chegar um pouco mais perto do quadro, aí ele vai me desfocar e focar o quadro. Se eu ficar assim, ele foca eu e desfoca o quadro.
filhotinhos, aí a ideia aqui é a seguinte, na sequência, relembrei. Como nós somos mamíferos placentários, alguns dos nossos anexos embrionários, a saber, o saco vitelino e o alantoide, eles se fundem formando o cordão umbilical, né? Mas ainda assim a gente tem o âmnio, né? Lembra quando estourou o líquido amniótico? O líquido é dentro do saco embrionário, que é o âmnio. Se você retirar uma célula daqui, ó, essa célula é uma célula capaz de formar qualquer célula do embrião, do organismo, mas ela não é capaz de formar o organismo do zero, porque ela não faz os anexos embrionários. Então aqui já começou um processo de diferenciação das células do embrião. Isso aqui vai dar origem ao embrião, essa outra parte que vai dar origem ao anexo embrionário do bichinho, aos anexos. No estágio de gastro, esse embrião, cara, está formando o seu tubo digestório. Aí é quando eu vou ter a diferenciação entre ectoderma, que é a camada mais externa, endoderma, que é a camada mais interna. A ectoderma vai dar origem à nossa pele, aos anexos da pele, a maior parte das nossas glândulas, e vai dar origem também ao nosso sistema nervoso, tá? A endoderma dá origem, por exemplo, ao interior do nosso trato digestório e também ao interior da parte respiratória. E à medida que esse embrião continua o processo de desenvolvimento, diferencia-se entre os dois tecidos, entre a ecto e a endo, um terceiro tecido embrionário, ou folheto embrionário, que é a mesma coisa, o mesmo nome, o mesmo termo, que é a... Peraí, rapidinho. É isso, nome da agonia. Que é a mesoderma. A mesoderma forma nossos ossos, uma grande parte das nossas cartilagens, o nosso sistema cardiovascular, os músculos, tá bom? Então, esses processos de diferenciação se dão assim. Paladino, nesse lugar aqui, cara, cadê a cabeça? Não tem cabeça ainda. Nesse estágio aqui, o embrião é uma esfera de um monte de células que está se dividindo e começando o processo de diferenciação celular. Nesse estágio aqui, caras, as células já começam a definir rumos, já começam a definir profissões, tá bom? Então, vou te dar um seguinte exemplo. As células que estão no revestimento externo do embrião, que vão passar a fazer parte da ectoderma, elas vão dar origem a esses tecidos que eu citei: pele, anexos, glândulas, né? Em especial as glândulas exócrinas e também o sistema nervoso. Então, depois que esse grupo de células se diferenciou, as células da ectoderma, elas não vão formar músculo. Os músculos vão ser formados por um outro grupo de células aqui de dentro, tá? Da mesoderma. Então, você começa a ter a potência, que é a capacidade de gerar outros grupos celulares, começa a ficar mais restrito. E aí é exatamente isso que o nosso slide está dividindo conosco naquele trecho lá. Vou dar sequência aqui. Como eu disse, esse assunto é um assunto que ele é múltiplo, e é um assunto que, para poder conversar sobre ele, a gente acaba tendo que falar sobre uma diversidade de outros assuntos embutidos dentro da biologia, o que eu acho muito bom. Aí, dentro desse jornada, então, queridos, está vendo assim, ó, essa aqui é a célula a tronco autorrenovável, né? E aí depois ela se diferencia para um outro estágio, de célula-tronco pluripotente. As células-tronco pluripotentes são capazes de dar origem a uma vasta gama de células. Quando ela continua o seu processo de diferenciação, queridos, por exemplo, quando elas formam as células hematopoéticas, elas vão ser capazes de dar origem às células do sangue, por exemplo. Mas elas não vão formar mais ossos, não vão formar mais músculo, pele, tá? Então, hematopoiese é exatamente o nome que é dado, é esse processo de diferenciação das células sanguíneas, colocar dessa forma. E aí você está vendo que alguns grupos de células, cara, dão origens aos eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos. Tem uma célula que é chamada de megacariócito, que os fragmentos dela dão origem às plaquetas. Então, as plaquetas responsáveis pela corrente sanguínea, pela coagulação sanguínea, me desculpa, não são células, são fragmentos celulares. Aí a gente tem eosinófilos, neutrófilos e os monócitos, que são grupos de células, caras, que vão estar relacionados a esse processo de resposta imune. Os eosinófilos e os neutrófilos, cara, vão atuar ambos, né, na defesa, por exemplo, de tecidos como o tecido conjuntivo, eles são bastante presentes. E os monócitos, cara, quando eles estão, eles se diferenciam formando uma célula, são chamadas de macrófagos. Por detalhamento, para a galera que está estudando histologia aí,
nas células ósseas, tem também, do tecido ósseo, tem uma célula que é derivada dos monócitos também, que são os osteoclastos, que fazem a reciclagem da matriz orgânica do tecido ósseo, né? Eles são irmãos dos macrófagos, eu decorei desse jeito, tá? Para poder relembrar que são derivados do mesmo grupo celular. Então, cara, assim, ó, tem vários grupos celulares que dão origem às células dos nossos sistemas de defesas, e esses grupos celulares têm funções que são diferentes entre si. Deixa eu avançar aqui. A gente, da outra vez que nos encontramos, conversamos também um pouquinho sobre alguns desses órgãos, né? Alguns deles são órgãos que são primários, a medula óssea, por exemplo, e a gente tem alguns outros órgãos que são secundários, onde as células ou são produzidas em menor quantidade, ou então é onde elas são armazenadas e passam por processos de maturação. Então, olha os nossos órgãos linfóides primários, são a medula óssea e o timo. Tem uma fotinha aqui, mostrando a posição do timo, localizado perto do coração, tá? E os nossos órgãos linfóides secundários, os linfonodos, tem um par aqui, tem um par aqui, tem um par na virilha. O baço, tecido linfóide que está associado às mucosas e no trato intestinal, e o tecido linfóide associado às mucosas, as mucosas e no trato intestinal, é esse olho. Aqui é onde, nos linfóides primários, é onde elas são produzidas, e aqui é normalmente onde elas são armazenadas e também sofrem maturação. No nosso organismo, meus amores, a nossa medula óssea, você vai perceber que a imagem aí não está em português, né? Mas dá para ler porque as palavras são similares. Na medida em que nós nos desenvolvemos e nos tornamos adultos, a medula óssea vermelha é substituída por medula óssea amarela à medida que a gente cresce, tá? Especialmente nos ossos longos, mas os nossos ossos vão continuar produzindo esses grupos celulares. Aí nós temos os chamados eritrócitos, ou chamados também de glóbulos vermelhos, e aí os glóbulos brancos e plaquetas. Se você estudou recentemente sangue, esses três grupos fazem parte do que nós chamamos de elementos figurados do sangue. Aí você tem esses elementos junto com o plasma sanguíneo. As duas coisas vão formar o sangue. Tem alguns materiais didáticos que vão considerar o plasma sanguíneo como se fosse tipo uma matriz extracelular de um tipo especial de tecido conjuntivo, tá? Tá bom. Aí esses aqui são cortes histológicos de cada um desses órgãos, só mostrando a posição deles, queridos, mas uma varredura por questões vestibulares me mostrou o seguinte, ó, em relação a esses órgãos, o que você precisa saber é quais são os primários, quais são os secundários e a diferença entre os dois, do ponto de vista funcional, tá bom? Aí, queridos, nós conversamos também sobre alguns tipos de barreiras imunitárias, conversamos também sobre a especificidade dos anticorpos, né, o tanto que eles são específicos. Eu quero retomar esse trechinho aqui, para poder conversar um pouquinho sobre esses tipos de imunidade inata e adquirida. Elas têm nomes diferentes, né? A inata pode ser chamada também de natural e a específica também pode ser chamada de adquirida, tá? Quando eu tô chamando ela de específica, cara, é porque ela é mediada por anticorpos. E aí os anticorpos têm ação que são específicos. Tecnicamente, nós tomamos vacina contra gripe, por exemplo, e temos vacinas trivalente, bivalente, tetravalente, que nos imunizam contra variedades diferentes de vírus. Lembrando que eu desconheço se existe no mercado uma vacina que vai te proteger contra todos os vírus. Não faria sentido um laboratório, por exemplo, cara, gastar uma grana para poder desenvolver uma vacina que inclui uma proteção contra um tipo de gripe que é encontrada no Sudeste Asiático, por exemplo. A probabilidade de você encontrar com ela é baixa, tá? É menor. Mas existem algumas vacinas que são conjugadas e acabam imunizando contra mais de um tipo diferente de antígeno, e algumas vacinas são mais específicas. Você vai lembrar que, por exemplo, tem vacina tipo a tríplice viral, vacina BCG, por exemplo, tá? Que são vacinas que imunizam contra mais de um tipo de doença, tá bom? Então, dentro dessa jornada, quando você fala sobre anticorpo, cara, e por isso que eu citei vacina aqui, nós vamos conversar sobre isso hoje,
essa imunidade adquirida, ela acaba sendo específica porque os anticorpos produzidos lutam, agem ou combatem especificamente determinados tipos de antígenos. A inata ou natural, cara, ela também é chamada de não específica. Como eu te disse, ela desencadeia respostas que são similares. Que respostas são essas, cara? Manos, as respostas mais comuns têm a ver com o seguinte: o reconhecimento celular que algumas células fazem em relação às células do seu corpo estão relacionados a contato. Então, saca, tipo assim, ó, cheguei lá na gangue, high five, tem o cumprimento secreto lá da gangue. Quero te lembrar que na superfície das células, você tem assim, ó, licença, membrana plasmática e um monte de receptores na membrana plasmática, que é chamado de glicocálice. São glicídios que ou estão ligados diretamente na bicamada lipídica, ou então estão ligados nas proteínas da membrana. Tá aqui ó, a proteína da membrana, aqui uma outra proteína da membrana, por exemplo. Aí você tem glicolipídios e glicoproteínas, sabe? Essas substâncias, meus amores, são substâncias de reconhecimento celular. E aí as células que patrulham a sua corrente sanguínea e também os seus tecidos, em especial os tecidos conjuntivos, cara, elas têm basicamente mecanismos de reconhecimento por contato. Quando essas células, cara, não reconhecem os receptores da superfície de algum material, eles costumam liberar substâncias, entre elas as citocinas, que vão atrair outras células de defesa para o lugar. Manos, essas outras substâncias, quando elas são liberadas, normalmente elas são liberadas por grânulos que são produzidos em algumas das células. Algumas das nossas células de defesa são chamadas de granulócitos, exatamente porque elas têm alguns grânulos. Deixa eu só achar uma fotinha para poder mostrar para vocês aqui, rapidinho. Tem uns grânulos de histamina e heparina. Espera aí, rapidinho. Eu esqueci de incluir isso, só abrir aqui. Fotita. São os basófilos, os eosinófilos, os... neutrófilos também. Só acrescentar uma imagenzinha. Copiar a imagem. Vou voltar para a apresentação aqui. E adicionar no próximo slide. Espera aí, rapidinho. Nós estamos... nesse. Isso. Deixa eu ver se vai dar certo. A alteração que eu fiz. Isso, rolou. Aí, amores, essas células que são chamadas de granulócitos, elas têm grânulos que são vesículas contendo substâncias. Aí, manos, eu quero te relembrar uma coisa. Vesículas são vesículas de secreção. Elas são basicamente balões contendo substâncias dentro. O que eu quero te perguntar? Qual é a organela, ou a principal organela que vai ser mais desenvolvida nessas células para que elas tenham várias vesículas de secreção? Áudio chat, manda aí para mim. Citologia, organelas celulares ligadas à secreção. Chegou no chat ali. Isso, Maria. Golgi. Caras, o Golgi é a principal organela nossa que está ligada a essa parte de secreção. Os grânulos nossos, queridos, como eu abri aqui, né, para vocês, enquanto a histamina, cara, é um vasodilatador, a heparina é um anticoagulante, tá? Então são 3 substâncias que têm aparecido nos vestibulares, existem várias outras com outros nomes, tá bom? Quando você ouvir o termo citocina, cara, isso é uma classe de substâncias, tem várias substâncias
que são citocinas, são substâncias que, quando são liberadas, elas provocam a alteração de células vizinhas, então alteração metabólica, morfológica e fisiológica de células vizinhas, e para além disso, elas atraem outras células para a região que as citocinas estão sendo liberadas. A histamina, conforme eu comentei com vocês, então, ela provoca uma vasodilatação. Para que vasodilatação, mano? Se as citocinas estão desencadeando um alarme, avisando que numa determinada região está tendo uma invasão, novas células de defesa precisam chegar naquela região para ajudar a lidar com aquela invasão. Quais são as ruas, né, do nosso corpo? Quais são as vias de metrô do nosso corpo? Corrente sanguínea, mano. Aí algumas células do sistema imune têm a capacidade de atravessar as paredes dos vasos sanguíneos para dentro dos tecidos. E aí tem alguns tecidos em que esse processo vai acontecer com mais facilidade do que em outros. Quero aproveitar para incluir um termo aqui, porque tem um nome específico quando esse processo acontece. Vou deixar aqui no quadro, eu mandei no chat. Então, tá aqui o vaso sanguíneo, mano. Quando células, como por exemplo os macrófagos, migram de dentro do vaso sanguíneo, cara, para dentro do tecido, esse fenômeno chama de apodese, tá? Esse fenômeno de migração. Tem alguns tecidos, queridos, em que esse processo é mais fácil de acontecer. Gatinho, vem cá. Tem alguns tecidos em que esse processo é mais fácil de acontecer. E tem alguns tecidos que menos fáceis de acontecer. Tipo, cartilagens, por exemplo, mais difícil desse processo rolar. Ossos, um pouco mais difícil desse processo rolar, mas cartilagem, bem mais. A matriz extracelular cartilaginosa, os tipos de proteínas colágeno, elastina, que compõem a matriz extracelular das cartilagens, dificulta muito a passagem dessas células. E, além disso, a matriz extracelular do tecido cartilaginoso é bem pouco vascularizada. Então, a distância que as células de defesa têm para poder cumprir, cara, para chegar no local da infecção, normalmente é grande, se você levar em consideração o tamanho de uma célula. É um dos motivos pelos quais infecções nas cartilagens, você vai fazer um piercing, um alargador, sei lá, é um dos motivos pelos quais infecções nas cartilagens são tão difíceis de serem tratadas, tá? Porque a migração de células de defesa para elas é extremamente mais lenta. Por isso que infecções e inflamações desses tecidos demoram mais tempo para poder sarar, tá bom? Então, na sequência aqui, basófilo e neutrófilo, em geral, estão associados exatamente com essa liberação dessas histaminas e heparinas, e o eosinófilo é uma outra célula que, muitas vezes, atua no combate também de antígenos grandes, tipo verme, saca? Tipo assim, ó, uma bactéria, cara, ela pode ser fagocitada, um protozoário pode ser fagocitado, mas um verme, cara, ele é muito maior do que uma célula. Então não dá para uma célula de defesa chegar lá e engolir, por exemplo, uma larva de esquistossomo, uma larva de tênia, por exemplo, saca? Aí juntam um monte de eosinófilos em volta deles para tentar provocar a destruição da criatura, a morte da criatura, liberando neles substâncias como as perforinas, que eu comentei. Gatito, tem café da manhã, tá? Come aí. Ou não, né? Você já tá indo almoçar? Olha só. Dando um oi pro Matheus aqui. E aí, né? Então, como eu estava conversando com vocês, então existem diferentes estágios de proteção nossos. Por exemplo, queridos, a sua boca, a saliva, além de conter enzima tipo pitialino, né, que é uma enzima que digere amido, a gente também vai ter uma categoria dessas chamadas lisozimas. Sua enzima, sua saliva é extremamente eficiente no processo de destruição de bactérias. Um dos motivos pelos quais os dentistas insistem tanto que a gente faça a escovação antes de dormir é porque antes de dormir o seu processo de salivação diminui muito. E aí os restos alimentares que ficam entre os seus dentes ficam mais disponíveis para as bactérias por conta dessa diminuição da salivação. Tá? É só uma curiosidade,
mas cabe aí para poder exemplificar, né, o que a gente está conversando. Então, agora eu estou chamando aí de enzimas antimicrobianas, eu estou me referindo tipo a essas lisozimas, tá? As que aparecem no nosso material didático. Avançando. Esse outro slide só está relembrando a gente que existe um monte de defesas ligadas a essa barreira imunitária mais direta. Me avisa no dia, viu? Teve alguém que me mandou um direct aqui, reservado, me avisa no dia. Ó, lisozima nas lágrimas e também em outras secreções, como na saliva também. Deixa eu tirar o chat aqui da frente. Remoção de partículas pela rápida passagem do ar através dos ossos turbinados. Aí, o bronco com o muco, os cílios. Eu quero te lembrar que tem uma discussão, cara, lá no sistema respiratório, que o tabagismo, ao longo do tempo, pode levar a uma dificuldade da ação do tecido ciliado da traqueia. O tecido ciliado da traqueia, ele bombeia o muco de volta para laringe e aí você engole esse muco. Essa paralisação dos cílios, cara, vai fazer com que você tenha mais muco acumulado na traqueia. Então é bem comum a pessoa, cara, conversar com uma voz, sabe o que a gente chama de pigarro? Que a pessoa tivesse com uma voz assim de... Não é, o termo não é rouquidão. É como se ela tivesse assim, meio com catarro o tempo inteiro, saca? E isso tem a ver com a paralisia desses cílios. Isso varia muito de pessoa para pessoa, tá bom, queridos? Vai ter gente que fumou a vida inteira e não tem pigarro. A nossa própria pele é uma barreira física, juntamente com, por exemplo, onde ele está falando ali, ó, ácidos graxos, e falando também sobre comensais, ele está se referindo a bactérias que moram na nossa pele, e na parte dos ácidos graxos, queridos, você vai lembrar que você tem assim, ó, epiderme, a derme e a tela subcutânea, que é muito rica em tecido adiposo. Então, especialmente a derme, que é tecido conjuntivo, e a hipoderme, que é a parte mais profunda, que é de tecido adiposo, são trechos que são de difícil penetração para os organismos. No entanto, por que quando a gente tem um corte, cara, uma perfuração da pele, a gente utiliza anti-inflamatórios? Porque ali você rompeu a barreira e aí você permite que micro-organismos entrem mais profundamente nos tecidos. Overdose, né, velho? Trem pra caceta. Então, desses trechos aqui, o que eu já vi cair em vestibular? Como eu já comentei com vocês na primeira vez que nós nos encontramos, algumas dessas informações eu tirei de livros de ensino superior, uma grande maioria, tá? Então eu vou fazer destaques aqui para as questões que eu já vi cair. Lágrima e saliva como sendo barreiras de defesa. Esse nome de enzima que eu já vi cair, lisozima, tá? Nosso trato intestinal, queridos, eu quero te lembrar que ele tem um monte de bactérias comensais, algumas delas consideradas até mutualísticas, que vivem conosco, queridos, e essas bactérias, elas estabelecem relações de competição com outras bactérias patogênicas que chegam no intestino. Então, eventualmente, queridos, se não fosse pela nossa flora bacteriana intestinal, possivelmente você teria mais infecções intestinais do que a gente já teve ao longo da vida, saca? Aquelas bactérias que já estão estabelecidas lá, quando outras bactérias patogênicas chegam e tentam se estabelecer, elas, que não, fia, competição, saca? Essa competição interespecífica entre elas é benéfica para nós. Por isso que nós consideramos essa nossa relação ecológica uma relação harmônica. Aí, algumas das funções das células, né? Os mastócitos, função alérgica, função inflamatória, apresentação de antígeno e imunomodulação. Deixa eu conversar um pouquinho sobre isso. Alergia, queridos, é uma resposta do sistema imunitário, existe uma tentativa de bloqueio. É curioso, cara, porque o organismo nosso ele fica trabalhando de maneira alternada com vasodilatação e vasoconstrição. Vou explicar por quê. Olha só. É importante, cara, que novas células de defesa cheguem na região de invasão. Só que é importante você conter os invasores naquela região. Então, um dos motivos pelos quais as secreções liberadas pelas células de defesa
tornem a região um pouco mais viscosa. Aí, manos, lembra do que acontece numa situação inflamatória? O lugar fica avermelhado, provocado pelo maior fluxo sanguíneo na região. O lugar fica um pouco mais endurecido, provocado por essa alteração de viscosidade, né, da matriz extracelular. O local fica pulsando, cara. Você fica com a sensação que ele tá, literalmente, o termo é pulsa mesmo, provocado por esse aumento da vascularização também nessa região. Ele fica mais dolorido e essa dor está associada a uma dilatação dos tecidos e também à morte de células que estão participando do combate. E é muito comum, queridos, essas células que vão participar